Fala galera, mais uma aulinha de matemática, conceitos essenciais. E na aula de hoje falaremos sobre potenciação, um assunto extremamente importante que vai permitir você entender, dar continuidade ao seu estudo. Professor Bortoli, e vamos lá galera, vamos definir a potenciação agora. Como é que nós definimos uma potência, né? Então, potência, ela é escrita, ela é definida da seguinte forma, como vocês podem ver aqui, A elevado a N. E o que o A e o que o N é? Bom, o A nós chamamos de base e o N nós chamamos de expoente. Então, é uma potência de base A elevado a um expoente N. Como que nós calculamos, né, essa potência? O que significa essa potência? Significa dizer que eu vou pegar o A e multiplicar por ele mesmo N vezes. Essa é a ideia. Para nós entendermos um pouquinho melhor essa ideia de potenciação, vamos colocar um exemplo numérico. Olha lá, 2 elevado à quarta. O que significa isso? 2 elevado à quarta. A base é o 2, o expoente é o 4. Significa que eu estou multiplicando 2 por ele mesmo 4 vezes. Então eu posso escrever 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 16. Ô professor, na base eu posso ter qualquer número? Eu posso ter qualquer letra? Sim, pode ser um número negativo, um número positivo, pode ser um número decimal, pode ser uma fração. Como é que ficaria se fosse uma fração? Olha lá, 1/3 elevado à quarta potência. É pegar 1/3 e multiplicar por ele mesmo 4 vezes. Então vamos lá, 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3. Lembre-se, multiplicação de frações. Multiplica o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. E 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vai dar 81. É assim que nós definimos potenciação. Agora, falando em potenciação, nós temos propriedades. Podem aparecer de diversas formas. Então eu quero falar para você as principais propriedades da potenciação, para que assim a gente consiga fazer os exercícios. Bora lá, vamos lá, ó. Propriedade 1 seria a propriedade na qual as bases são iguais. É um produto de potências de mesma base. Eu vou conservar a base e somo os expoentes. Note, eu somei os expoentes. O expoente da primeira potência é N, o expoente da segunda potência é M. Eu somei os expoentes, ficando N mais N. Vamos ver um exemplo numérico? Se eu pegar e escrever 2 elevado à quinta vezes 2 elevado à quarta, é produto de potências de mesma base. Conserva a base, galera. A base é 2. E soma os expoentes. 5 mais 4. 5 mais 4 dá 9 e o resultado dessa potência é 2/9. Bortoli, posso ter letra? Pode, não tem problema nenhum. Se nós tivermos, olha esse exemplo aí, x elevado à quarta que multiplica x elevado à oitava. As bases são iguais? Então eu conservo as bases e somo os expoentes. 4 mais 8 vai dar 12. Então o resultado desse produto é x elevado a 12. Guarda, propriedade 1, hein? Produto de potências de mesma base, conserva-se a base e soma os expoentes. Propriedade 2 fala a respeito da divisão de potências de mesma base. São propriedades simétricas, né? Propriedades similares. Agora eu estou dividindo potências de mesma base. Ao dividir potências de mesma base, nós conservamos as bases. E agora eu subtraio os expoentes. Pensa assim, na divisão a gente está diminuindo, então eu subtraio os expoentes. Na multiplicação eu estou aumentando, então eu somo os expoentes. Para você decorar, para você lembrar. Vamos ver um exemplo numérico. Eu tenho aqui, ó, 2 elevado a 15 dividido por 2 elevado a 9. É divisão de potências de mesma base. Então eu conservo a base e subtraio os expoentes.
15 menos 9 vai dar 6, 2 elevado à sexta. Olha um outro exemplo aí, agora com letra, né? X elevado à quarta dividido por x elevado à oitava. Bases iguais, né? Divisão de potências de bases iguais. Então eu conservo a base é x. E eu subtraio os expoentes. 4 menos 8 vai dar menos 4. Professor, apareceu um número negativo no expoente. Não tem problema. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. É uma das propriedades e eu explico para você o que significa isso. Propriedade 3. Vamos lá, galera. Propriedade 3. Eu tenho aqui uma potência de potência. Note que tem um parênteses ali. Esse parênteses é importante, hein? Tem um parênteses separando um expoente do outro. Como é que eu aplico essa propriedade? Basta multiplicar esses expoentes. Então vai ficar A elevado a N vezes M. Olha esse exemplo. 2 elevado ao cubo, parênteses, elevado à quarta. Se tem o parênteses, basta multiplicar esses expoentes. 3 vezes 4 dá 12. Olha um outro exemplo. Nossa, apareceu letra agora. Um dos expoentes é o x e o outro expoente é o y. Não tem problema. É só multiplicar essas duas letras, ficando 2 elevado a x vezes y. Mais uma propriedade, meninos. Vamos com calma, falando propriedade a propriedade. Agora a 4 está falando sobre o produto de potências, só que agora as bases são diferentes. Lembra da propriedade 1? Que os expoentes eram iguais? Aliás, as bases eram iguais? Agora aqui os expoentes são iguais. Como que a gente trabalha com isso? Basta conservar o expoente e multiplicar as bases. Faz um exemplo aí, professor, para a gente ver. Vamos lá, então. Eu tenho aí 2 elevado à quinta multiplicado por 3 elevado à quinta. O que eu faço? Eu conservo o expoente e multiplico as bases. 2 vezes 3 vai dar 6. Então fica 6 à quinta. Olha o segundo exemplo. Eu tenho lá x à quarta multiplicado por y à quarta. Como os expoentes são iguais, a gente vai conservar esse expoente e multiplicar a base, ficando x vezes y elevado à quarta. Da mesma forma que eu tenho o produto, eu posso ter a divisão, que seria então a propriedade 5. Divisão de potências de mesmo expoente. O que a gente faz, galera? A gente vai manter o expoente e dividir as bases. Atenção, hein? Dividir as bases. Olha o exemplo. Se eu pegar aí 6 elevado à nona e 3 elevado à nona, eu posso simplesmente dividir as bases. Quem são as bases? É o 3, é o 6 e o 3. Então eu vou dividir lá 6 por 3, vai dar 2 elevado à nona. Ou então, 16 elevado a x dividido por 4 elevado a x. Expoentes iguais. Identificou a propriedade? Então divida as bases. 16 dividido por 4 vai dar 4. 4 elevado a x. E a última propriedade que eu selecionei para vocês, né? Vamos lá. A propriedade P6. É aquela que fala sobre o expoente ser negativo. Opa, apareceu um expoente negativo. E agora, professor? O que você faz? Você vai inverter a base, vai dar um giro na base. Então tá ali, ó, a elevado a um expoente negativo, a elevado a menos n. Você simplesmente joga para o denominador de uma fração. Então vai ficar 1 dividido por a elevado a n. Galera, olha um exemplo. Eu tenho ali simplesmente 6 elevado a menos 2. O que significa isso? Aplica a propriedade. Pega essa base, 6 elevado a menos 2, e joga para baixo. Vai ficar 1 dividido agora por 6 ao quadrado. Note, né, que o menos deixou de ser menos ali, passou, trocou o sinal, ficou positivo. E aí 6 ao quadrado é 6 vezes 6, vai dar 1 sobre 36 avos. Bortoli,
E se for uma fração? Então, cuidado, hein? Se for uma fração, seria aí o exemplo 2. É 2/3 elevado a menos 3. Você vai inverter a fração. O número que está embaixo é o 3 e o número que está em cima é o 2. Inverte, troca de posição, dá um giro nele. Vai ficar 3/2. 3/2 elevado ao cubo. E aí você aplica a propriedade, né? 3 vezes 3 vezes 3 e 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 27/28. Beleza, galera? Aqui comigo, ó. Vem pra cá. A gente falou sobre 3 propriedades. 6 propriedades importantes. Eu quero mostrar para vocês essas 6 propriedades para a gente passar agora para alguns exercícios. Então, olha só. Vamos lá. Vamos ver aqui as propriedades que nós temos. São ao todo 6 propriedades e elas estão todas listadas aqui, ó. Propriedade 1, produto de potências de mesma base, conserva a base, somos expoentes. Propriedade 2, divisão de potências de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. A gente tem ali propriedade 3, que é quando eu tenho uma potência de potência, lembre-se, tem que ter o parênteses. Então a gente multiplica os expoentes. A propriedade 4, o expoente agora é igual. Então, produto de potências de mesmo expoente. A gente vai multiplicar as bases e manter os expoentes. E o mesmo para divisão. Se for uma divisão, no caso aí a propriedade 5, divisão de potências de mesmo expoente, divide a base e mantém o expoente. E a propriedade 6, que é aquela propriedade quando está negativo, lembre-se, está negativo, o que eu vou fazer com a potência? Eu vou inverter. Beleza, galera? Então bora lá, tem alguns exercícios aqui para a gente fazer. Vamos voltar aqui para o PowerPoint, para o nosso slide de exercícios. E eu tenho o primeiro exercício para nós classificarmos em verdadeiro ou falso cada uma das afirmações. Dá uma olhadinha primeiro item. 2 elevado a 7 vezes 2 elevado ao quadrado. Isso daí é igual a 2 elevado a nona? Professor, é a propriedade 1, produto de potências de mesma base, eu conservo a base, somos expoentes. 7 mais 2 dá 9, portanto é verdadeira. Vai lá e marca, verdadeira. Propriedade B, né? Item B, na verdade. Vamos dar uma olhadinha aí no item B. Eu tenho aquela propriedade potência de potência separada por um parênteses. O que a gente deve fazer com aqueles expoentes? Multiplicá-los. Então o correto não seria 7 elevado à quinta potência, porque 2 vezes 3 é 6. Então o correto seria 7 elevado à sexta. Essa afirmação é uma afirmação falsa. Item C. Eu queria uma atenção especial de vocês agora, porque em um lado da igualdade nós temos uma potência de potência sem o parênteses. E do outro lado eu tenho uma potência de potência com o parênteses. Então toma cuidado, galera. Vamos resolver os dois lados. Ó, primeiro lado, 2 elevado ao cubo elevado ao quadrado. Como é que eu resolvo isso, professor? A primeira coisa que você vai fazer é desenvolver o expoente. O expoente ali não é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é 9. Então isso é igual a 2 à nona. 2 à nona, que é igual a 512. Agora, do outro lado da igualdade, a gente tem um parênteses. E olha a diferença quando aparece um parênteses. 2 ao cubo ao quadrado, mas separado por um parênteses. E o parênteses faz toda a diferença. A gente viu uma das propriedades, a propriedade 4, né? Que fala exatamente isso. Se tem um parênteses, o que eu faço? Eu multiplico os expoentes, que nesse caso então vai dar 2 elevado à sexta. 2 elevado à sexta é igual a 64, né? 2, 4, 6, 64. O que torna essa afirmação uma afirmação errada. Então é uma afirmação falsa. Beleza? Então fica aí a dica para vocês, hein, galera? O parênteses faz toda a diferença nessa propriedade. Item D. O item D,
A gente tem ali uma soma elevado ao quadrado e ele está falando para a gente que essa soma é igual ao quadrado de cada número dentro da soma. Vamos calcular o lado esquerdo, calcular o lado direito para verificar se isso é verdade ou não. Primeiro lado ali, 5 mais 2 ao quadrado, como é que você vai fazer isso? Eu vou fazer a soma, 5 mais 2 é quanto? Lembre-se das regras, né? Na matemática a gente resolve primeiro o que está dentro do parênteses. 5 mais 2 é 7. Vai dar 7 ao quadrado. E 7 ao quadrado, 7 vezes 7, é igual a 49. Já do lado direito da igualdade, a gente tem 5 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, efetue os quadrados primeiro. 5 ao quadrado é 25. 2 ao quadrado é 4. E 25 mais 4 é igual a 29. Note que o lado esquerdo é diferente do lado direito, portanto, essa afirmação é falsa. E o item E? Ele está com uma divisão de potências de mesma base. Lembra? É uma das propriedades que nós vimos. Ao dividir potências de mesma base, a gente simplesmente subtrai os expoentes, não é? 3, que é o expoente de cima, e 5, que é o expoente de baixo, vai dar menos 2, né? 3 menos 5 vai dar menos 2. Essa afirmação é uma afirmação verdadeira. Beleza? Galera, aqui comigo, ó. Quanto mais vocês praticarem, mais exercícios vocês fizerem, mais vocês entenderão e guardarão essas propriedades consigo. Então, bora praticar um pouquinho mais. Vamos fazer mais um exercício, ó. Volta aqui no slide. Esse exercício, ele está pedindo para nós calcularmos o produto de x vezes y vezes z. E ele deu para a gente o valor de x, o valor de y e o valor de z. O que eu vou fazer? Eu vou substituir o x, o y e o z pelos seus respectivos valores. Ó, direto, eu só peguei o x, o y e o z e coloquei ali, substituir. Agora eu quero que você olhe termo a termo para que a gente aplique as propriedades e aí resolva esse exercício de uma forma bem clara e fácil. Quando a gente usa as propriedades, fica bem mais fácil a gente resolver. O primeiro termo ali, galera, que tem o parênteses, tá? 2 ao quadrado elevado ao cubo. Qual é a propriedade que a gente usa? Não é a propriedade de multiplicar os expoentes? Então eu posso escrever ali como sendo 2 elevado à sexta, porque 2 vezes 3 é 6. Já o segundo termo é uma potência de potência sem o parênteses. Então toma cuidado, tá? Sem o parênteses. A gente vai fazer a potência naturalmente. Primeiramente, 2 ao cubo vai dar 8. Então faça a potência do expoente primeiro. 2 ao cubo é 8. Então vai ficar 2 elevado à oitava. E o último fator é muito parecido com o que a gente acabou de fazer, só que agora está 3 ao quadrado no expoente. 3 ao quadrado vai dar 9. Então a gente tem aí cada um dos termos resolvidos. E note, todos eles com a mesma base, né? Então eu tenho aí um produto de potências de mesma base. O que a gente faz quando a gente tem um produto de potências de mesma base? Conserva a base e soma o expoente. Então, 6 com 8 com 9 vai ser igual a 23. 2 elevado a 23. Como as alternativas estão todas na forma de potência, a gente vai lá e marca a alternativa C. Beleza, galera? Então, sempre que você precisar, você pode recorrer às propriedades. Vamos dar uma olhada nelas de novo? Quanto mais você visualizar essas propriedades, mais fácil será você guardá-las. Então, aqui, mostrada mais uma vez para vocês, as 6 propriedades que mais aparecem na potenciação. Beleza? Bora fazer mais um exercício aqui então, ó. Volta para o slide. Esse exercício pede para nós o número de algarismos do produto. Então vamos lá, eu tenho um produto. Produto de quem? 5 elevado a 15, que multiplica 4 elevado a sexta. Professor, nem a base e nem o expoente é igual. E agora, o que eu vou fazer?
Você acabou de ver as propriedades que eu te mostrei. Então vamos usar as propriedades a fim de tentar chegar na nossa resposta. Por exemplo, ó, primeiro passo, a primeira coisa que eu vou fazer, o 4. O número 4, ele pode ser expresso como sendo uma potência de base 2, não pode? Eu posso escrever o 4, por exemplo, como sendo 2 ao quadrado? Eu escrevi de verde ali, ó. No lugar do 4, eu coloquei 2 ao quadrado. Porque 2 ao quadrado é 4. Agora, eu tenho ali um parênteses separando duas potências. Eu tenho 2 ao quadrado elevado à sexta potência. A gente tem uma propriedade conhecida ali, que é a potência de potência separada por parênteses. O que eu faço? Eu multiplico os expoentes. Então vamos escrever o 5 a 15 eu não mexo. E agora eu tenho 2 elevado a 12. 2 elevado a 12, que é o resultado ali do 2 vezes 6. Mas, professor, ainda não temos nem bases iguais, nem expoentes iguais. Então vamos tentar manipular isso para que a gente consiga escrever ou com bases iguais ou com expoentes iguais. E a ideia é a seguinte, vamos pegar a potência de maior expoente. Quem é a potência de maior expoente? Não é o 5 elevado a 15? Então eu vou escrever o 5 elevado a 15 como sendo 5 elevado ao cubo, que multiplica 5 elevado a 12. Galera, calma que eu te explico. Produto de potências de mesma base não conserva a base e soma os expoentes? Eu fiz o contrário. Eu abri esse 5 elevado a 15 como sendo 5 elevado ao cubo vezes 5 elevado a 12. Se você conservar a base e somar os expoentes, 3 com 12, você volta a ter o que você tinha ali acima. Beleza? Agora que a gente fez essa manipulação algébrica, eu consigo enxergar ali duas potências de mesmo expoente. E a gente sabe trabalhar com potências de mesmo expoente. A gente vai manter os expoentes e vamos multiplicar as bases. Então, o 5 com o 2, ele vai ser multiplicado. Apareceu 10 ali, ó. O 5 elevado a 12 multiplicado por 2 elevado a 12 vai ser 10 elevado a 12. Ele está perguntando quantos são os expoentes que existem nesse número. Então, agora a gente vai abrir. Quanto que é 5 ao cubo? É 5 vezes 5 vezes 5, dá 125. Vezes 10 a 12, é só completar com 12 zeros. Então vai ficar 125 seguido de 12 zeros. Ele está perguntando para a gente qual é o número de algarismos. Então eu tenho 12 zeros, mais os algarismos 5, 1 e 2, né? Totalizando aí 15 algarismos nesse produto. Note que a potência ao ser utilizada é uma maneira de escrever números muito grandes de uma forma mais compacta, né? Beleza, galera? Bora fazer mais um? Então vamos lá, comigo aqui, ó. Eu tenho uma expressão, dentro dessa expressão nós temos algumas potências, nós temos aí uma divisão, tem inclusive um expoente negativo aparecendo ali para a gente colocar em prática as propriedades que nós acabamos de ver. Então vamos lá, ó. Vamos fazer passo a passo. O primeiro item é o menos 5 ao quadrado. Menos 5 ao quadrado não é pegar o menos 5 e multiplicar por ele mesmo? Menos 5 vezes menos 5 vai dar 25. Bortoli, e o sinal menos com menos dá mais. Então, menos 5 vezes menos 5 vai dar mais 25. Então, vamos colocar ali, ó, mais 25 é o primeiro termo. O segundo termo, 4 ao quadrado. Cuidado que o menos, ele não está elevado ao quadrado, que nem o menos 5 estava. Então, apenas o 4 vai ser elevado ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. E aquele sinal de menos vai ser mantido. Então, aí, fica também uma observação importante. Se o sinal de menos estiver dentro do parênteses, ele também vai ser elevado ao expoente que se encontra ali. Se ele estiver fora do parênteses, quem vai ser elevado, no caso ao quadrado, vai ser apenas o número, tá bom?
Agora eu tenho ali 1 sobre 5 elevado a zero. Mais uma propriedade importante, cara, todo número elevado a zero é sempre 1, né? A potência de qualquer número elevado a zero, que não seja a base zero, vai ser sempre 1. No caso ali não importa, é 1/5, né? 1/5 elevado a zero vai dar 1, mais 1. Dividido, e aí eu tenho expoente negativo. Lembra da propriedade do expoente negativo? O que a gente faz quando o expoente é negativo? A gente inverte. Então, 3 elevado a menos 2 vai dar 1 sobre 3 ao quadrado, né? 1 sobre 3 ao quadrado, somado com 1. E aí é só efetuar os cálculos. Vamos fazer os cálculos do numerador. 25 menos 16 mais 1 vai ser igual a 10. E no denominador, a gente tem 1 sobre 3 ao quadrado, vai dar 1 sobre 9, somado com 1. Aí eu vou somar essas duas frações, 1 nono somado com 1 vai dar 10 nonos. Professor, como é que faz divisão de frações, né? A gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então eu vou escrever ali, o y é igual a 10 em cima, multiplicado, eu conservo a primeira, e multiplico pelo inverso da segunda. Pega a segunda, 10 sobre 9, inverte, 9 sobre 10. E aí eu posso cancelar aquele 10 que está em cima com o 10 que está embaixo, e o valor desse termo, né, dessa expressão aí, é igual a 9. Beleza, galera? Queria voltar nas propriedades para nós finalizarmos a nossa aula, olhando para essas propriedades, que são propriedades importantes, tá? Que resumem a nossa aula. Então, copie essas propriedades para você ter em mente sempre que você precisar. E na aula de hoje, então, nós encerramos esse assunto tão importante que é o estudo das potências. Valeu, galera! Tchau!